a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja aí com todos vocês. Como é que está o seu coraçãozinho aí? Como é que você está? O Senhor me fez voltar novamente para falar sobre Gênesis capítulo 18, versículo 1 ao 3 e somente o versículo 14. Porque nessa passagem aqui o Senhor falou tremendamente hoje comigo também, já falou nos outros vídeos anteriores que eu também preguei e falei do que o Senhor tem para nossas vidas. Ele tem muita prosperidade espiritual, principalmente, tem a graça de Jesus Cristo e tem a misericórdia dele sobre todos nós. Nessa passagem aqui nós encontramos graça, misericórdia e fidelidade do Deus Altíssimo em cumprir com as promessas dele. Então, vamos lá comigo, versículo 1, vamos relembrar aqui mais uma vez, que no outro vídeo eu falei sobre paciência, esperar com paciência no Senhor, espere no Senhor, descansa nele. Depois apareceu-lhe o Senhor no carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. Abraão. E levantando os seus olhos, e olhou, e eis 3 homens de pé perto dele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E disse: meu Senhor, se agora eu tenho achado graça aos teus olhos. Ah, Senhor, que maravilha, que oração linda. Rogo-te que não passes do teu servo. Agarre a bênção do Senhor Jesus aí. E no versículo 14, haveria coisa alguma difícil ao Senhor, hein? Haveria? Não, ao tempo determinado, o Senhor falando com Abraão, ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida e Sara terá um filho. Até o versículo 14, do versículo 4 até o versículo 13, o Senhor Jesus desceu à terra junto com os 2 anjos que foram para Sodoma e Gomorra para validar, reforçar a promessa que Deus tinha feito para Abraão. Então, Abraão já havia recebido a promessa, não já? Então, Abraão já tinha ali 99 anos, Sara 90 e Ismael 13 anos já, por causa do atalho de Sara. Mas Abraão estava ali pensativo, assim, meu Deus, quando será a minha vitória? Quando receberei minhas promessas? E ele ficou ali sentado à porta da tenda no calor do dia. Imagine só, naquele deserto, ele no calor do dia. Então, e você, como é que está aí? Está aguardando no Senhor? Está esperando o tempo necessário para receber as promessas de Deus? Então, mas nesse intervalo em que Abraão viu os 3 homens ali, o Senhor e mais os 2 anjos, não é? Ali de pé diante dele, ele se levantou, ele levantou seus olhos, estava ali cabeça baixa, levantou seus olhos e correu ao encontro. E eles vieram também. E chegando lá, inclinou-se à terra, adorou. Abraão simplesmente adorou ao Senhor e clamou junto a ele: Senhor, se eu acho graça aos teus olhos, vamos, clame assim ao Senhor, porque você acha graça assim quando você tem fé, quando você tem e recebe a misericórdia do Senhor durante a sua vida, em toda a sua vida. Assim como eu também recebo todos os dias. Muitas vezes também eu desanimo, não é? Desacredito muitas vezes. Mas irmã está falando que desacredita. Claro, sou ser humano também, não é? Então, mas é a palavra de Deus que me faz ficar forte. É a palavra de Deus que te faz ficar forte. Em nome de Jesus, creia nisto, ofereça o melhor da tua vida aos pés do Senhor. Foi o que Abraão fez aqui. O Senhor veio para reforçar a promessa. E o Senhor continuou a falar, mas antes do Senhor
continuar a reforçar a promessa na vida de Abraão, Abraão fez o quê? Teve a hospitalidade, a adoração, ofereceu as primícias do gado dele, uma vitela tenra, novinha. Ofereceu bolos da flor de farinha, das primícias. Então preste atenção nos detalhes, nos detalhes. Eu preguei numa igreja e falei exatamente sobre essa passagem aqui. Estou falando novamente porque o Senhor está reforçando aqui para a tua vida e para a minha vida. Ele te traz prosperidade, sim, quando você obedece, quando eu obedeço. Muitas vezes desobedecemos, queremos fazer os nossos próprios planos do nosso coração, mas não é assim. Abraão cedeu à vontade de Sara, mas ele estava arrependido. E o Senhor viu o arrependimento de Abraão ali, mas já tinha feito, não é? Mas o Senhor viu o coração de Abraão. E quando ele falou assim, Abraão, ora, Sara terá um filho. Mas aí ele perguntou assim, onde está Sara? Sara estava lá dentro da tenda, escondida, ouvindo as promessas do Senhor. Hein? Não se esconda, porque o Senhor vê todas as coisas. Ele vê onde você está. Ele vê onde você está chorando ou orando, agradecendo. Ele vê todas as coisas. Então ele perguntou, claro que Jesus sabia onde estava Sara, não é? Aí Sara se apresentou e ela falou que não. Você riu, Sara, das minhas promessas? Não, Senhor, eu não me ri. Mas antes disso, o que Abraão fez? Abraão entregou o melhor que ele tinha no coração. Que ele tinha. Presta atenção. A salvação individual. A salvação é individual. Enquanto ele estava ali preparando toda aquela oferta linda e maravilhosa, Sara preparou os bolos, preparou as carnes, não é? E ele levou aquele banquete para o Senhor Jesus e os 2 anjos. E aí ele entregou o banquete. Mas o que aconteceu com Abraão? Ele sentou para comer junto com aquelas pessoas, com o Senhor Jesus e com os 2 anjos? Não! Abraão ficou de pé. É isso que o Senhor quer falar contigo e me falou mais uma vez comigo. Você tem que permanecer de pé diante do Senhor, em primeiro lugar, e diante dos homens, e diante das situações adversas que estão aí na sua vida, na minha vida. Tantas situações difíceis. E você fica ali, às vezes fica desalentado, fica desalentada, fica ali, se prostra e se levanta dessa cadeira de prostração. Levante-se e lute. Vamos, permaneça de pé. Abraão permaneceu de pé. Aí foi quando o Senhor foi reforçando as promessas. As promessas. Abraão já sentia no coração dele aquelas promessas, não é? E o Senhor reforçou. E Sara riu, incrédula, não é? Não acreditando muito, querendo fazer atalhos. Não faça atalhos para o Senhor, que Ele não precisa de ajuda. Ele vai cumprir com as promessas na sua vida. Eu também, às vezes, queria fazer algum atalho, mas o Senhor falou assim para mim, não faça com as tuas mãos o que está nas minhas. Isso foi um sonho que o Senhor me deu. Eu estava prestes a fazer um atalho, adiantar alguma situação na minha vida e tal, logo assim na minha conversão. Aí o Senhor me deu um sonho, com letras escritas assim, por cima daquela instituição aonde eu queria ir para adiantar, não é? Os papéis. Aí o Senhor escreveu assim, não faça com as suas mãos o que está nas minhas mãos. Então não faça com as suas mãos o que está nas mãos do Senhor. Espere, tenha perseverança, porque haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Não. No tempo oportuno,
Ele vai cumprir com as promessas dele. Creia, creia, creia firmemente. Abraão permaneceu de pé. Ele não se assentou para comer junto com o Senhor Jesus e nem com os dois anjos. Ele ficou ali de pé, aguardando, esperando, descansando. Ele sabia que se cumpriria na vida dele e na geração dele, assim como se cumpriu todas as promessas do Deus Altíssimo. É essa palavra que eu deixo para você mais uma vez eu reforço aqui para você. Que Deus te abençoe e te guarde. Deus te livre de todo mal mesmo. E Deus é bom demais, Ele vai cumprir com as promessas na sua vida. Essa breve reflexão para seu coração, em nome de Jesus Cristo. Aleluia!